A voz dos bravos em qualquer tempo se faz ouvir por aqueles buscadores sedentos pela verdade. A verdade sonora que aqui se invoca grita mais alto nos verdes campos missioneiros e se espalha no vento por alguma justiça, ainda que tardia. A justiça que aqui se roga é pelo virtuoso povo guarani, povo agora arruinado pela ganância e pela covardia de alguns homens autoproclamados civilizados, mas povo forte que não se entregou sem lutar. A Igreja Católica estabeleceu no mundo as missões. E dentre os missionários tinha os jesuítas, praticamente da Espanha e também de outros países da Europa, que vieram aqui para a América conseguir mais adeptos à Igreja Católica. Eles resolveram que essa região também podia ser explorada com esse sistema, que seriam sistemas de reduções. A maneira como eles viviam aqui era um sistema socialista jamais existia no mundo. Aqui ninguém era dono de nada. Todos eram donos de tudo. Tudo que existia, todos eram donos. Basta dizer que aqui não circulava dinheiro. O sistema entre as próprias reduções dos 30 povos missioneiros era um sistema de troca-troca. Hoje acusam os padres que eles teriam vontade de reunir esses índios para futuramente escravizá-los, para explorá-los de forma financeira, para que o seu trabalho fosse que redundasse em lucros para a companhia. Mas eu insisto e busco provas e leituras e não encontro nada que possa confirmar isso, porque os padres entraram aqui miseráveis e saíram pior do que entraram. No início do século XVII, os jesuítas trouxeram a fé cristã, representada sobremaneira pela cruz de Caravaca, marco do bom convívio entre guaranis e europeus. A vida com os padres jesuítas selou um novo caminho para os povos das missões. Nesse convívio nasceram grandes histórias e lendas. Tinha uma cobra, que era na entrada ali de onde tem a torre, né? Essa grande cobra resolveu fazer morada. Por ali, lá perto da torre, lá em cima na torre. Essa cobra, quando ela estava com fome, ela subia na torre. Para descer também da torre, como é que ela tentou descer daí? Pela corda do sino. E quando ela se enrolava na corda para descer pela corda, o sino batia. E o sino o que era? Era um chamamento. Ele tinha, lógico, as horas dele tocar, né? Mas ele era um chamamento à oração. O povo estava aqui, estava no mato, estava onde estivesse, trabalhando, plantando, ouvia bater o sino, corria para a igreja. Até que uma mulher entrando por lá, de repente, se deu de cara com a cobra. E se assustou, aquele bicho horrível, né? Querendo avançar nela, com a boca aberta, aquele enorme bicho assim. Aí ela pegou e ofereceu a criancinha que ela tinha. E a cobra comeu. E as outras mulheres tudo olhando, né? E aí quando a cobra comeu aquela criancinha, ela se acalmou. A serpente depois estava matando os inocentes. E ninguém sabia para onde que ia. Ninguém sabia. E quando foi um dia, fazia uma seca bem brava, uma seca brava. Que não chovia nem nada, e se sumia que a criançada iam brincar que dele. Pegava lá e pinchava dentro de uma toca que tem lá e o bicho comia. A cola dessa cobra não batia lá em São Lourenço, por debaixo do chão. Batia lá. Comia 2 crianças por dia. Depois um dia veio
veio uma senhora dona ali, então uma disfarçada com o negócio de olhar a torre. Aquela hora ela não foi caçar estavam brincando tudo em roda ali, era criançada brincando em roda ali, e ela não foi pegar a criança para pinchar para cobra. E aquela senhora viu, e ajoelhou-se bem na porta da igreja lá e botou as mãos para cima e pediu um raio para Deus que matasse aquele bicho que estava sumindo a criançada. Com o primeiro relâmpago que desce, era para cair o raio. Quando ela estirasse o pescoço para fora. Quando a bicha meteu o pescoço para fora, deu um relâmpago e caiu o raio, parou a cabeça e saiu o sangue lá em cima na torre. E ali derreteu, diz que a graxa da cobra ali na entrada ali. Aquelas manchas negras por dentro das paredes que tem lá, umas graxas que tem lá, seria as graxas da serpente, da cobra grande. Mas o acordo dos reis demarcou fronteiras que nunca existiram para o povo guarani. As famílias foram avisadas de que deveriam deixar para trás suas casas e tudo o que haviam colhido como fruto de suas fadigas. Foi tão grande o poder, o desenvolvimento deles que eles estavam mostrando para o mundo, que o ciúme bateu. Aí que surgiu o famoso Tratado de Madrid. O motivo da guerra é fundamental e sem o que não se entenderia nada, foi a questão do Tratado de Madrid, estabelecido lá em Espanha, entre os reis de Portugal e Espanha. Entre todos os artigos que definiam limites e outras questões entre os dois reinos, estava um que previa a troca da colônia do Sacramento. Inventaram a colônia do Sacramento, que era uma área portuguesa dentro dos domínios espanhol, os Sete Povos, que era uma área portuguesa dentro aliás, uma área espanhola dentro dos domínios portugueses. Então fazer uma troca, para que eles abandonassem e entregassem isso aí tudo de mão beijada. Só que eles não fizeram isso. Na época tinha quase 40 mil habitantes dentro das reduções. E eles tinham toda uma infraestrutura econômica já fixada, e tinham casas de alvenaria, e tinham os templos, e tinham as roças, e tinham os ervais, e tinham as plantações, e tinham o gado. Eles não podiam trocar simplesmente assim. E aí acabaram se revoltando. E essa revolta é que vai sucedendo alguns fatos cada vez mais graves, até que redundou na chamada Guerra Guaranítica. A memória antiga que vos fala viveu dias felizes cavalgando os gramados do sul. Força e conhecimento quase sempre suscitam o líder. Esta responsabilidade é, na maioria das vezes, pesada e amarga demais. Quando o velho Tiaraju estava acometido com a escarlatina, a peste indígena, que arrasou mais de 30% das famílias dos Guaranis, e o Cepé estava morrendo acometido com essa doença, o velho Tiaraju, o velho José Tiaraju, tá? O índiozinho Cepé, era com poucos dias de vida, já acometido pela doença. E aí o pai, antes de morrer, entregou para o padre jesuíta. Salve o meu filho e criem ele. Aí salvaram. E se destacou muito porque ele era um guri muito inteligente e ele tinha uma estrela na testa, um lunar na testa. E daí depois ele foi lutar com o pessoal aqui de São Miguel, que ele foi o cacique daqui mesmo, em CPE, foi o padroeiro toda a vida daqui. Ele queria defender essa terra. E os inimigos vieram. E ele não pôde vencer. Os portugueses disseram, tu tá preso, pode beijar na minha mão. Se ajoelhe e beije na minha mão. E ele foi e disse, não, vocês beijam nos cascos do meu cavalo.
ele brigou. Mas as armas dele eram espada e lança. E os outros tinham potência, né? Venceram. Nesse momento, o exército missioneiro, que não tinha mais que 1.700 homens, foi destroçado. Fala-se em 1.500 índios mortos e os outros fugiram. Lançaram com o cepé e ele caiu. Uma lança nas costas, depois deram um tiro nele, deitado no chão. Ali que surgiu aquele termo, né? Esta terra tem dono. Aí ele gritou, né? Que queria viver, né? Aí disseram que ele não podia viver. Aí houve o tiro, mataram ele. Ele terminou. Mesmo do mais pacífico coração, se agitou o grito da justiça e da liberdade. De arcos e lanças em punho, enfrentamos o inimigo. Toda a bravura dos Guaranis foi insuficiente para deter a investida dos dois países. Nossa Mãe Terra, coberta de sangue, ainda chora a morte prematura de seus filhos, entre eles o mais ilustre. Como ele morreu, ele aparecia num cavalo branco e diz que aparecia na frente das tropas. Ele aparecia para mostrar que, na realidade, ele não estava com a batalha perdida, mas ele ainda estava lutando no outro lado, né? Que geralmente ele falou que essa terra teria dono e ele iria até o fim, né? Portanto que ele tombou a carne, mas a matéria espiritualmente ficou lutando, né? Como luta até hoje. Ajuda até esses restos de Guarani que ainda resta aqui, o cepé ainda ajuda eles, né? Uma vez apareceu na porta da igreja lá um tipo de uma pessoa, de um padre vestido de padre, de branco. Na minha ideia, o padre mesmo não seria padre, seria mesmo já a imagem espiritual do cepé que aparecia, né? E se mostrava para o povo e se resguardava de novo, né? Sou filho de São Miguel, torrão gaúcho e pampiano. Ao lado de nossas ruínas, com mais de 300 anos, onde Cepé de Araju dorme seu eterno sono, nos quatro cantos do mundo, esta nossa terra tem dono. Ele falou que essa terra teria dono. Esta terra tem dono. Esta terra tem dono. Ele falou que quando morreu, tem dono na terra, hein? O espírito do povo guerreiro ainda caminha sob o morno sol missioneiro e aguarda nas paragens verdejantes o tempo em que verá em seus descendentes algum resquício do brilho que outrora teve o auge da nação Guarani, primeira e legítima dona desta terra.